Olá, caros colegas professores, alunos da segunda série do ensino médio. Esta é mais uma aula do nosso menu de conteúdos integrados, ou seja, aquelas aulas extras, né, que vocês podem estar utilizando em qualquer momento, em qualquer bimestre, para complementar as suas aulas, ok? Claro que não apenas os professores da segunda série do ensino médio, tá, podem utilizar esta aula. Ela foi pensada inicialmente para vocês, mas qualquer outra série do ensino médio pode estar fazendo uso com proveito deste conteúdo, certo? Então, vamos a ele. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a música eletrônica moderna, né, nessa primeira aula. Esta aula, né, gente, como o conteúdo é um pouco extenso, ela foi dividida, né, desmembrada em duas partes, ok? Vamos ver, então, qual habilidade que a gente vai trabalhar nessa aula? Olha só. Analisar a materialidade em arte e utilizar suas possibilidades em processos de criação e forma conteúdo, nas linguagens das artes visuais, da música, do teatro ou da dança. E quais são os objetos de conhecimento que vamos ver na aula de hoje? Ou seja, aqueles conteúdinhos que a gente vai aprofundar mais para que você consiga atingir com êxito aí essa habilidade. Vamos lá. Música eletrônica em suas origens, desde lá do século XVIII, hein, gente? Olha, é bem antiga, hein? E depois nós temos aí a primeira fase da música eletrônica moderna, né, já nas décadas de 40 a 50. E depois a gente vai ver a primeira fase da música eletrônica, né, entre as décadas de 40 e 50, né, com uma profundidade um pouco maior, tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar falando um pouquinho das origens da música eletrônica lá no passado, lá no século XVIII, né? Acredito que muitas pessoas devem estar se perguntando, nossa, professora, mas a música eletrônica ela começa tão lá atrás assim, no século XVIII? Pois é, gente. Já existiam ali, né, grandes pesquisadores em música, né, músicos, maestros, visionários, que já estavam começando a tentar entender como utilizar tecnologia para fazer música, tá bom? Então, ainda aí, no século XVIII, né, alguns maestros estudiosos da época, eles buscaram recriar sons dos instrumentos musicais de uma forma sintética, né? Porque eles falaram, poxa, por que para tocar uma harpa eu tenho que necessariamente ter uma harpa? Será que eu não posso ter uma caixinha de música, algum mecanismo que me leve a produzir o mesmo som, por mais que eu não tenha uma harpa aqui por perto? Né? Então, eles se utilizam de rudimentares conhecimentos, né, acerca do eletromagnetismo. Tá? Então, aliado aí a correntes elétricas. Assim, né, um dos pioneiros aí nas pesquisas foi o Vlaclav Prokop-Divis. Tá? Ele foi um grande pioneiro ao criar o chamado Denidor, que era um orquestrion que conseguia imitar os sons dos instrumentos de cordas e sopros. Esse orquestrion, gente, era uma máquina, né, bem grande, tá? Cheio de chaves, botões, onde se utilizava justamente, né, correntes eletromagnéticas, de uma maneira ainda bem rudimentar, tá? Aliado aí a correntes elétricas. Tá? Tudo isso era feito através de geradores a carvão. Tá? Então, ainda não existia a eletricidade da maneira como a gente conhece, né? Produzida aí, né, pela questão da luz elétrica que a gente tem nas nossas casas. Então, sempre que eu queria criar alguma coisa de maneira elétrica, criar uma corrente elétrica, eu usava geralmente algum tipo de transformador, geralmente movido a carvão ou algum tipo de combustível. Tá? Então, gente, antes mesmo de se criarem novos instrumentos musicais, né, com funcionamento eletrônico, o homem, então, ele sentiu uma necessidade muito grande aí de realizar registros fonográficos capazes de captar vozes e instrumentos, podendo ser reproduzidos em qualquer lugar. Então, outra coisa também que fazia com que os pesquisadores ficassem muito preocupados. Poxa, por que toda vez que a gente quer ouvir uma música, necessariamente eu tenho que chamar músicos, chamar uma banda inteira de instrumentistas para dentro da minha casa para poder ouvir música? Por que eu não tenho como condensar esses sons, captar de alguma forma esses sons, para que eu possa ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora que eu queira, sem necessariamente ter que contratar uma banda de música inteira e trazê-la para dentro da minha casa. Tá? E foi a partir, então, desse desejo de se realizar esse registro musical que o Leon Scott, né, ele criou o fonoautógrafo, que era um aparelho que, além de captar os sons, ainda seria capaz de transcrevê-los em papel. Ou seja, ele se preocupava também em
que existisse um registro de partitura para aquela música, né, que foi gravada ali. Ou seja, para que qualquer instrumentista depois pudesse, lançando mão dessa cópia de partitura em papel, pudesse reproduzi-la também. Tá? Então, esse, né, fonoautógrafo, ele realizava as duas funções. Ele tanto seria capaz de captar os sons, gravar, fazer o registro sonoro, como também o registro escrito em partitura, ao mesmo tempo. Tá? Como se fosse uma impressora rudimentar, certo? Acoplada a esta máquina que captava o som. Então, por meio de cilindros cobertos de carbono, né, então, as pessoas poderiam ler essa música e fariam, então, essa partitura. Então, esses cilindros cobertos de carbono, eles fariam, então, né, acoplados à máquina, né, com um sistema de agulhas imantadas, ele captaria a vibração do som aqui em cima e conseguiria reproduzir aqui embaixo, numa folha de partitura. Tá? Claro que não seria uma notação musical convencional, tá? Mas, depois, né, uma pessoa, um entendedor desse mecanismo, poderia, ao analisar esse registro escrito, transformar isso numa partitura de música mesmo. Certo? Então, gente, nós temos ainda mais um revolucionário inventor dessa época, que foi responsável pela evolução e pelo surgimento das vitrolas, tá? Que foi o grande Thomas Edison. Tá? E ele criou, em 1878, o fonógrafo, que sofre várias evoluções, né? E até o formato que se disseminou a partir de 1897, quando o Emil Berliner o atualizou para o funcionamento por meio de cordas, com o uso de discos de cera de 78 rotações por minuto. Tá? Então, gente, todo mundo já deve ter visto, né, em algum documentário, ou até mesmo em livros de história, na internet, imagens, né, de vitrolas. Como é que funcionavam essas vitrolas? Era um processo bem simples. Tá? Você tinha, né, uma parte, né, que era uma espécie de um alto-falante, onde o som, né, seria emitido. Tá? Você tinha aqui uma agulha, um braço fonocaptor, uma agulha, né, imantada na ponta, e você tinha aqui o disco de cera. Esse disco, gente, a prensagem desses discos, né, a parte, né, onde está gravada a música, ela tem todo um revestimento, né, eletromagnético aqui. Né? Então, através do magnetismo da gravação ali, associada, né, ao procedimento da agulha girar sobre, né, o disco, aí, então, essa música ia sendo expressa. Tá certo? E saindo, então, por esse alto-falante acoplado. Tudo bem? E claro, né, gente, o mecanismo para fazer esse disco girar, ele era a corda. Então, você dava a corda, ouvia um lado do disco, depois você virava, dava a corda de novo e ouvia o outro lado. Tanto que, naquela época, como a gravação ainda era muito rudimentar, o que acontecia? Você só conseguia gravar uma música de cada lado do disco. Não era como os long play, né, que a gente veio conhecer a partir da década de 50, onde você tinha 6 músicas de cada lado, né, 12 músicas, um álbum completo. Não, nessa época, você tinha... Todos os álbuns, né, eram tipo formato de compacto simples, ou seja, uma obra, né, uma música de cada lado. Certo? Olha só. Então, o primeiro instrumento musical, né, a gente falando agora, voltando à música eletrônica, a instrumentos musicais eletrônicos, o primeiro instrumento musical que a gente tem notícia é o chamado telarmônio, tá? Que foi uma máquina criada pelo Tadeusz Carril, na qual um teclado comandava as diversas frequências sonoras produzidas por meio de um dínamo aliado a indutores de eletromagnetismo. Ou seja, né, tudo ainda era muito pautado na eletricidade, ainda essa eletricidade produzida de forma mecânica e as ondas eletromagnéticas. Então, esse formato que nós conhecemos hoje do CD, né, o digital, né, isso na época não existia, nem se pensava em coisas digitais. A tecnologia ainda não tinha avançado há tanto. Então, ainda era bem rudimentar, esses registros ainda guardavam muitas impurezas, né, chiados. Tá? Então, ainda estava bem no comecinho ali. Tá? E o telarmônio é um instrumento musical, né, que, na verdade, ele é como se fosse um teclado, né? Ele seria o pai do nosso teclado, né, moderno. De hoje, no caso, seria o bisavô do nosso teclado moderno. Tá? E o fascinante mecanismo desse telarmônio, ele dá origem aos órgãos Hammond, né?
posteriormente desenvolvidos pela dupla Lawrence Hammond e John Hannert em 1935. Gente, todo mundo já deve ter escutado o som de um teclado Hammond tocando. Se vocês pegarem a maioria das músicas da época da Jovem Guarda aqui no Brasil, né, os reis do iê, 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 perguntem para os pais de vocês, para os avós, até pesquisem na internet sobre essas músicas. Se você pegar algumas músicas do Roberto Carlos no começo da carreira, né, nas décadas aí de final dos anos 60, começo dos 70, sempre você vai ver uma espécie de um órgãozinho, né, dando ali um pano de fundo, geralmente na conversão entre a estrofe e o refrão. Tá? E ele parece que, em alguns momentos, ele soa meio dissonante, como se ele tivesse um pouco desafinadinho. Tá? Esse som desse teclado, isso é um teclado ou um órgão Hammond. Tá? Claro que ele, bem utilizado, ele tem uma sonoridade incrível. Né? Os músicos de jazz americanos utilizaram com muita propriedade. Já aqui no Brasil, né, o pessoal acabou exagerando um pouco do uso dele, né, tornando uma sonoridade um pouco estranha. Tá? Mas deem uma olhadinha. Pesquisem aí, tá? Em casa. Então, gente, aí a partir do final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a busca pelos equipamentos mais compactos e facilmente transportáveis propicia a criação de um outro instrumento musical que até hoje é utilizado dentro da música eletrônica, que é o theremin, né? Que consiste num detector de movimento, ou seja, você tem uma caixa com antenas imantadas e conforme você passa a mão aqui, né, essas antenas captam o seu movimento e o traduzem em forma de som. Aí, você utiliza justamente a corrente eletromagnética dentro da estática. Então, toda vez que... Em casa mesmo, né, quando vocês tiverem aí acesso a qualquer anteninha, né, se ela tiver numa frequência não muito recomendável, hoje em dia não se usa mais nada com antena, né, então é meio difícil até pedir para vocês fazerem uma experiência desse tipo. Mas alguém que tem um avô, uma avó, que ainda tem aquele radinho, né, de cozinha portátil, que tem aquela anteninha, de vez em quando, dá uma passadinha de mão ali. Você vai ver que vai dar um certo desconforto. É como se, né, a rádio deixasse de sintonizar em algum momento, né, misturasse a estação. Por quê? A estática da sua mão, nesse movimento estático, ele mexe com a onda eletromagnética e faz com que essa frequência acabe, né, sendo interrompida ou cortada. E é através desse tipo de mecanismo que funciona o theremin, tá bom? Então, gente, as notas aí são emuladas e controladas em altura e volume, tudo pelo movimento da mão, tá? Observem depois, pesquisem na internet vídeos de pessoas utilizando o theremin. Vocês vão ver que bacana, que interessante que é esse instrumento, tá? E ele é muito utilizado ainda hoje. Então, inicialmente, né, surgem em pesquisas musicais como acompanhamento de sinfonias na música erudita, tendo, né, sido adotados aí por compositores como Strauss e Varese. Tá? E depois, né, esses dispositivos eletrônicos vão sendo incorporados aos poucos às músicas populares. Então, gente, a pesquisa em música eletrônica, ela inicia de forma acadêmica, como mais um recurso na música erudita. Ela vai ganhando espaço entre a música popular muito tempo depois. Tá bom? Olha só. A partir da década de 1930, o que acontece, né, com a música eletrônica? Ela apresenta grandes inovações, não tanto no sentido de composição em si, mas, né, ainda se mantém essa questão experimental, né, de instrumentos musicais novos, né, sendo utilizados, tá? Por meio aí dessa questão eletromagnética associada aí à eletricidade ainda de forma mecânica, como expliquei antes, tá? Mas no tocante às formas de gravação de fonogramas. Então, a década de 30 ela é fundamental para a evolução na questão do registro da música, a gravação que é feita dela, tá bom? Então, as ceras 78 rotações por minuto, aos poucos, elas vão sendo substituídas para o formato de 45 rotações, né, que já são discos de vinil, não mais de cera, até chegar no formato que a gente conheceu até o começo dos anos 90, que é o vinil aí com 33,5 rotações por minuto. Então, gente, além dos discos, né, que vocês estão vendo a imagem aí, também aparecem as fitas. As primeiras fitas rolo, que depois evoluem para a fita cassete, né, aquela fita pequenininha, tá bom? Essas fitas, gente, consistiam, né, em uma película plástica que vinha carregada de íons de ferro. Depois, é claro, né, com a evolução, esses íons de ferro passam a ser, né, substituídos por íons de cromo. Tanto que você tinha antigamente a fita ferro e a fita cromo. Tá? A fita ferro, justamente por uma questão de desmagnetização muito rápida,
a perda da fidelidade, com a perda de ferro, né? A perda da fidelidade dessa fita, então a duração dela era menor e ela ainda dava um certo problema, porque ela chegava a estragar o chamado cabeçote de leitura de alguns aparelhos mais antigos. Então, aos poucos, justamente evitando esse desgaste de peças, ela acaba sendo substituída aí pelas fitas cassete, né, já na sua versão cromo, tá bom? Então, gente, né, a partir da década de 70, então, ocorre essa modificação da fita ferro para a fita cromo, tá? Ok? Então, gente, ainda, né, nas décadas de 40 e 50, essas duas décadas, então, elas ficaram marcadas por iniciar um processo composicional muito amplo, muito vasto, em que as canções começam a tomar interessantes vultos. Além de meras influenciadoras, né, apresentando uma utilização apenas como elementos extras para canções eruditas, elas começam, então, a cair no gosto popular. Por quê? Começa a se ter uma fusão da música eletrônica com estilos já consolidados entre as camadas populares. Então, nos Estados Unidos, a gente vê o jazz, a soul music, né, e o próprio rock apresentarem aí, né, elementos extraídos diretamente dessa sonoridade eletrônica. Então, você tem uma fusão entre esses estilos. Tá certo? E assim, né, essas músicas, a música eletrônica, ela começa, então, a ser reconhecida como um estilo novo dentro da história, né, da música ocidental, tá bom? Então, a partir de 1945, né, com o surgimento, né, do primeiro computador físico, chamado ENIAC, né, e o término aí da Segunda Guerra Mundial, há a busca por uma sonoridade diferenciada, que indique novos tempos da era tecnológica. Tá? Então, observem, né, a música, ela também tem muito a ver, né, aliás, todas as artes, de forma geral, elas têm a ver com o período histórico em que são construídas, que são elaboradas. E, nesse caso, com o final da Primeira Guerra Mundial, a gente vê uma busca das pessoas por uma tecnologia maior, uma vez que as tecnologias estavam começando a emergir e os movimentos musicais tinham que acompanhar essa tendência. E aí a gente vê movimentos aí como a musique concrète, né, que é a música concreta em Paris, e a Electronische Musik, que é a música eletrônica na Alemanha. Então, esses dois países, eles começam a sendo os principais impulsionadores desse tipo de música, tá? Que influencia até hoje as gerações posteriores. Certo? Então, na década de 50, surge o conceito de música eletroacústica ainda. Tá? Então, encerra-se a música concreta e a música eletrônica dentro desse conceito de música eletroacústica. Então, tanto os rudimentos da primeira, né, da música concreta, quanto os elementos da música eletrônica, eles se fundem, formando aí esse conceito de música eletroacústica. Então, por meio desse conceito, a gente observa a junção de elementos sonoros a instrumentos eletrônicos, né, que são associados ou não aí a instrumentos acústicos e a sonoridade extraída deles, postulando uma liberdade composicional muito maior, né, onde as canções poderiam sofrer manipulação por meio de corte, edição, combinação, montagem, sobreposição, né, de trilhas, né, que eram gravadas separadamente, depois unidas. Tá? Então, sem esses conhecimentos, gente, não existiriam as chamadas sonoridades street, né, ou as sonoridades das músicas, né, das danças de rua, das décadas de 70 e 80, e tampouco seria possível o trabalho dos DJs ou disc jockeys, tá? Justamente porque a função dele é justamente editar, pegar pedaços, né, trechos, né, de faixas musicais, samplers, e fazer a combinação entre essas várias pedacinhos de música, certo? Olha só. Então, ainda, né, na França, como precursores aí da musique concrète, os pesquisadores Pierre Schaeffer, por meio da gravação e manipulação de sons ambientes, e Paul Boisselet, por meio da sua pesquisa com osciladores de tensão e frequência, foram os responsáveis pelas primeiras mixagens. Então, hoje, quando a gente fala mixagem de álbum, é justamente o quê? É você retirar toda e qualquer impureza, ruído externo, e deixar aquela música o mais fidedigna possível, né? O mais audível, o mais cristalina possível e agradável ao seu ouvido. Mas quem começa com essa questão da mixagem de músicas, né, e essas possíveis correções de erros de gravação, de erro de registro, é justamente o Pierre Schaeffer e o Paul Boisselet. Tá bom? E, em 1952, nós temos ainda o grande John Cage, né, que, em seus experimentos, ele cria um conceito de música aleatória, por meio da captura de sons extraídos de instrumentos musicais não convencionais. Então, né, hoje em dia, a gente acha muito comum, né,
a gente já está cansado de ver orquestra vegetal, né, onde o pessoal faz instrumentos através do uso de vegetais, né, pega sucata, latas e constrói instrumentos musicais diferenciados, enfim. Hoje em dia é comum para a gente ver, né, tubos de PVC, né, se transformarem em cornetas, né, em elementos de uma bateria, né, manual, enfim. Tá? Hoje é comum a gente ver, só que nessa época não. Então, quem começa a criar esses instrumentos musicais utilizando elementos, né, e materiais do cotidiano, coisas totalmente diferentes, inusitadas, é o John Cage. Tá? Ele pega um piano, inclusive, e, para criar uma sonoridade diferente, ele abre a tampa traseira do piano, onde estão dispostas as cordas, ele acopla ali vários pregos, parafusos, e outros porcas e outros instrumentos desse tipo, né? Outros elementinhos assim. E conforme ele vai tocando as teclas do piano, com a vibração da corda, esses parafusos e pregos também vão batendo e vão vibrando lá dentro, formando, então, um som totalmente diferente. Por isso que a gente fala que o John Cage aí foi um dos grandes visionários nessa questão de transformar, né? Fazer essa desconstrução do que seria conhecido como música. Tá bom? Então, gente, adepto aí ao indeterminismo, né, o John Cage ele também foi pioneiro ao propor a interatividade nessas composições, onde o ouvinte era convidado a partir do processo de criação. Então, por meio dos estudos dele, surge o happening nas artes performáticas. Certo? Então, gente, ainda a gente tem um outro grande pesquisador, que vocês vão ouvir falar muito ainda, que é o Karl Stockhausen. Tá? Ele era um grande maestro alemão, e ele revolucionou, né, totalmente a história da música eletrônica com todo o experimentalismo, né, e uma visionária concepção aí de conceito de ritmo, harmonia, melodia, quando ele traduz o serialismo, que a gente já estudou em música, né, em aulas anteriores. O serialismo ele transforma isso numa intensidade muito grande, tá? Através do eco e da reprodução aí de sons de reverberação, tá, sonora. Tá bom? Então, ele cria também um novo conceito, o conceito de Not Mixture, ou seja, inversão sonora, no qual ele explora a sobreposição, né, de trilhas, né, de trechos de música, com sons sinusoidais dissonantes. Tá? Então, gente, no mesmo período, surge a chamada música computacional, em canções elaboradas com auxílio de computadores para emulação de sons, criando novas relações entre música e matemática, né, através dos códigos binários, né, de criação aí de softwares, etc. Então, a música computacional ela também começa a surgir aí no finalzinho da década de 50, né, com a evolução do primeiro computador, né, que a gente já viu lá atrás, o ENIAC. Tá? Então, a década de 50 ela fica marcada pelo surgimento de vários centros, né, de pesquisa em música eletrônica espalhados pelo mundo. Centros esses, né, dentro das principais universidades do mundo. Então, universidades nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na França, começam a estudar esse fenômeno da música eletrônica, trazendo, né, todo esse conhecimento para a influência, né, das novas gerações aí. Tá bom? E, gente, olha só. Agora, para essa nossa aula, né, vai ficar aí para vocês uma sugestão de atividade para vocês trabalharem aí com o professor de vocês. Tá? Ouçam com atenção trechos de duas cançõezinhas aqui. Uma é a Williams Mix, de John Cage, e a outra é a Sternklang, de Karl Stockhausen. Tá? Vocês vão ouvir trechos dessas duas músicas. Pesquisem na internet que vocês vão encontrar lá, né, as gravações originais dessas duas músicas. Então, registrem no caderno de vocês suas impressões sobre cada canção dessas em separado, e depois vocês vão realizar um texto comparativo entre as duas. Tá? E nesse texto, então, vocês podem, né, descrever as sonoridades que mais se aproximaram entre as duas canções, né, qual instrumento musical, ou de que forma vocês acreditam que cada som desse foi produzido, etc. Então, e depois, agora, vocês vão escutar uma canção eletrônica atual, né, que vocês gostem, que vocês conheçam, que esteja tocando no rádio, né, na mídia aí, tá? Que vocês gostem. E façam a análise dessa composição, tá? Em um novo texto comparativo, vocês vão refletir sobre o que mudou na música eletrônica, desde essas músicas que eu, né, aponto para vocês aí como pesquisa lá do início, né, comecinho da década de 50 e década de 70, até os dias de hoje. Certo?
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e a gente vai falando mais sobre ele no próximo encontro que a gente vai ter sobre, né, a segunda parte aqui dessa aula, tá bom? Muito obrigada a todos e a gente se vê. Tchau, tchau.